Oi, pessoal. Bom dia ou boa tarde para quem estiver vendo mais no final do dia. Nós vamos tratar hoje das consequências da conquista portuguesa e depois europeia, tanto sobre a África quanto sobre a América. Na outra aula, nós trabalhamos a expansão marítima, né? Que vai levar a uma aliança entre portugueses e árabes na busca pela conquista dos oceanos, que leva à chegada dos portugueses ao Brasil, que era uma informação que eles já conheciam há mais de 80 anos por conta da aliança deles com os árabes, e que vai mais tarde levar à adoção do trabalho escravo como uma forma de transformar o Brasil numa empresa econômica a serviço de Portugal. O país, portanto, é montado de fora como uma estrutura econômica cujo objetivo era favorecer uma potência europeia. Essa é a história não só do Brasil, mas dos países latino-americanos e como também vai ser depois a história de uma grande quantidade de países da Ásia e praticamente toda a África, né, que vão ser incorporadas a um sistema econômico que tem como centro a Europa, né, até a Segunda Guerra Mundial. Né. Quando a gente fala em África, a primeira questão que vem na nossa cabeça é doenças, fome, miséria, desigualdade social, né, pobreza, guerras, situações de condições humanas absurdas, campos de refugiados. Né? A ideia que se tem da África, mundialmente, no período atual, ainda é uma ideia de pobreza, de miséria, né? De uma dificuldade muito grande para essas populações. E isso, em parte, é verdade. Não que a África não tenha algumas regiões que são economicamente expressivas, mas né, a presença europeia na África, a chegada dos europeus à África, o domínio da África pelos europeus vai levar ao subdesenvolvimento da África. A África tinha regiões ah, muito desenvolvidas, tinha comunidades alfabetizadas, como no caso do Sudão, quando os europeus tinham 2 a 3% da população que era alfabetizada. Então a África não foi sempre assim, né? A África já foi um local em que havia oportunidades expressivas para a parte da população, não para todo mundo, mas havia. Mas também na Europa não havia para todo mundo, né? E nós temos um caso, por exemplo, de uma revolta escrava organizada aqui no Brasil, a revolta dos malês, que ela é toda feita por conta de troca de informações escritas entre eles. Eles passavam material escrito uns para os outros, combinando, né, a forma que a revolta ia acontecer, porque eram alfabetizados. E né, os feitores, os homens que controlavam os escravos, a polícia, quase sempre não era, por exemplo, né, para ter uma ideia. Então a África ela vai acabar tendo a sua situação atual ligada a esses praticamente 400 anos, em alguns em alguns casos quase 500 de ocupação europeia nos países né, africanos. Né? E essa história, lembrando no início da nossa outra aula, ela começa justamente com a expansão europeia, no primeiro momento Portugal, que vai se instalando ao longo da costa africana. Eles vão criando fortalezas ao longo do litoral, com o objetivo de proteger a sua marinha que navegava aqui. Então, o objetivo de conquistar a África significava criar uma rede militar de proteção para os navios portugueses, já que o objetivo é ir para o Oriente e, com isso, ir e regressar, né, trazendo riquezas, né? O que poderia colocar em risco essas embarcações quando outras potências europeias se lançassem aos oceanos. E por isso essa expansão portuguesa ela é lenta e cuidadosa. Eles vão criando fortalezas militares ao longo do litoral que pudessem dar segurança para os seus navios, né? Fortes militares com canhões apontados para o mar que protegiam essas rotas litorâneas, né? O nome dessas fortalezas são feitorias. É importante essa palavra, esse nome, porque depois a gente vai voltar a falar dela, né? A feitoria, porque ela vai ter um objetivo militar e depois vai ter um objetivo econômico, na medida em que os portugueses começam o tráfico de escravos. Né? Mas né, não dá para dissociar a expansão portuguesa da questão do destino da África e depois a chegada dos outros europeus, ingleses, holandeses, franceses, espanhóis,
finalmente germânicos, né, os alemães, que vão acabar dominando a África, né? Num primeiro momento, o objetivo dos portugueses na África é principalmente ouro, prata, pedras preciosas. Depois, com o tempo, eles vão se dar conta que a África tinha algo que para eles era muito precioso, valioso economicamente, que era mão de obra. Mão de obra que podia ser, ao longo do tempo, transportada para o Brasil e depois, né, convertida em força de trabalho escravo nas plantações, né, que estavam sendo desenvolvidas no Brasil, principalmente de cana para o açúcar, mas também mais tarde o algodão e também o café. Quando os portugueses chegaram na América e anunciaram finalmente a divisão desse território, né, e se deram conta que uma expressiva parte dele, inclusive, tinha ficado sob controle espanhol, né, inclusive o que seria todo o atual Canadá e Estados Unidos, regiões que depois vão ser tomadas dos portugueses, dos espanhóis, desculpa, ou por ingleses ou por franceses, né? Mas quando eles chegam ao Brasil, eles se dão conta de que o Brasil era uma imensa floresta tropical ou equatorial, dependendo da região, com tribos hostis, né? Entre eles os tupinambás, por exemplo, que eram canibais, e os portugueses tinham um verdadeiro pânico de serem vítimas de, né, canibalismo, né? E eles também não encontraram, né, como esperavam, assim que chegaram ao Brasil, minas de ouro, de prata, pedras preciosas, né? A mineração de ouro, por exemplo, ela só vai ser expressiva no século XVIII, nas Minas Gerais, né? Não por acaso o estado de Minas Gerais é o estado mais urbanizado do país, com a maior quantidade de cidades, por conta de que, né, vai ser a região da mineração, do ciclo do ouro. Ou diamantes, né, na região do Mato Grosso, na região do Amazonas, mas isso muito mais tarde. Então eles vão encontrar um imenso deserto verde com uma população hostil e dispersa em meio a essa floresta, o que também tornava muito difícil a captura, né, dessas populações, né? Há uma resistência de parte dessas populações à presença portuguesa. Os espanhóis, por outro lado, eles vão ter uma situação muito diferente da dos portugueses. Quando os espanhóis chegam à América, eles se instalam primeiro nas ilhas do Caribe, aonde eles encontram ouro de saída, e por isso vão dizimar as populações locais que viviam em Cuba, em Jamaica, Haiti, República Dominicana. Essas populações locais, essas comunidades indígenas vão ser completamente dizimadas no trabalho escravo. Em pouco mais de 20 anos, a brutalidade da escravidão indígena nessa região leva ao extermínio dessas populações e vai depois, por isso, levar à substituição dessa população por mão de obra escrava africana. Mas das ilhas do Caribe, os espanhóis se expandem para o México e depois, né, em direção à América do Sul, onde eles vão encontrar dois importantíssimos impérios: o Império Azteca, no México, e o Império Maia, né, na região que cobre o Peru, Bolívia, né, e regiões adjacentes, né? São dois impérios muito importantes, mas que devido às suas condições internas não vão ter condições de enfrentar o poder militar, o poder armado e o poder, né, sem moral nenhuma para fazer a guerra que os europeus vão colocar contra eles. Por exemplo, as tribos, né, do Império Maia, eles têm algumas regras de guerra. Tu não ataca a comunidade do inimigo, tu não ataca a família do inimigo. Quando tu vence o inimigo, muitas vezes, inclusive, tu se torna responsável pela família daquele que morreu, daquele que tu matou. Então há uma certa ética na guerra nessas populações que os europeus não conheciam, né? Os europeus vão praticar uma guerra, né, bacteriológica, né, com varíola, vão praticar uma guerra sem trégua, entregando as populações inteiras para cães comerem, né? Eles vão queimar populações, eles vão sequestrar familiares das pessoas dessa região para obrigá-las a se submeter à escravidão. Então há uma guerra, uma ética da guerra praticada contra essas populações que elas não estavam
habilitadas para enfrentar, né? E por isso elas acabam sendo, por diferentes razões, inclusive por explorar rivalidades entre grupos locais, elas vão acabar sendo conquistadas pelos espanhóis. E isso significava muito ouro, muita prata, que vão ser transportados a partir do Caribe. Por isso Jack Sparrow, né, os piratas do Caribe, porque a concentração da frota espanhola dos galeões de ouro era daqui para depois partir, né, dessas regiões. E isso atraía também a pirataria, mas o fato é que os espanhóis logo de cara já encontraram muito ouro, muita prata. Os portugueses não. Isso fez com que no início o Brasil não se tornasse nada muito atraente, né? Os portugueses não querem vir para o Brasil, eles acham que isso seria uma espécie de punição, eles querem ir para a África e para a Ásia, onde podiam fazer fortuna. Por isso o Brasil acaba sendo conquistado, mas logo depois ele é quase que deixado de lado, né? Porque ele é uma grande desilusão para o conquistador português e por conta disso eles não iniciam imediatamente um processo de colonização. Depois vão ter que mudar isso. O fato é que no século XVI, por ser pioneira, na navegação, Portugal, a nação portuguesa, ela acaba expandindo um império militar que se estende por toda a costa africana, né, pelo litoral arábico, indo até a Índia, Macau, né, a Ásia e chegando, né, à China. É um império muito expressivo. E tinha mais o Brasil, mas não era algo muito atraente. A riqueza mesmo está aqui, né? Essa é a zona que para a Europa agora interessa, com a interrupção daquelas rotas terrestres, né? A corrida marítima, né, é em direção ao Oriente e às riquezas delas. O que faz com que, em alguns anos, ingleses, mas também franceses, também espanhóis e holandeses, se lancem, né, numa corrida contra os portugueses para tomar os domínios deles na África e na Ásia. A Inglaterra, particularmente, ela tem uma característica muito peculiar que torna ela a grande rival dos portugueses. Se Portugal vai contar com o auxílio dos árabes para se lançar ao mar, os ingleses, eles nascem numa ilha. A Inglaterra é uma ilha. Qualquer possibilidade de contato com o mundo implicava, né, o uso da navegação. O Castro Alves, autor do Navio Negreiro, vai dizer, e o inglês, esse marinheiro frio que quando nasceu no mar se lançou, porque a Inglaterra é um navio que Deus na Mancha ancorou, no Canal da Mancha, né? Região que separa a Europa continental da Inglaterra. Portanto, a Inglaterra é praticamente a primeira rival significativa a, né, ameaçar o domínio português no Oriente e com o tempo vai tomar a Índia de Portugal, vai tomar regiões da Arábia, vai tomar regiões do litoral africano, como por exemplo o Cabo, né, que é uma zona muito importante porque ela controla a curva, né, das navegações de direção ao Oriente. O fato é que os portugueses começam a ter a sua joia mais preciosa, que é o Oriente, ameaçado. Cada vez há mais concorrentes e mercados são perdidos para esses concorrentes. E o Brasil, né, não oferecia nada, ninguém ia atravessar o oceano por conta de tinta para madeira ou pena de papagaio. Então essas histórias elas não são exatamente como alguns contaram para vocês, né? Uma economia baseada em tinta de um pau chamado pau-brasil, essas coisas não sustentavam essas viagens dos portugueses, né? O Brasil tinha que oferecer mais do que isso para ser colonizado, né? E aí nós temos um processo que é interessante a gente olhar, né? Que o Oriente ele é o local do lucro, né? O comércio de especiarias, de seda, de ouro, de tudo mais, toda aquela riqueza do Oriente é lucro. O Ocidente, o Brasil, né? Ele era pouco lucrativo. Só que desde 1580, por exemplo, Portugal começa a sofrer pressão das outras potências, né? Uma guerra não declarada, né? Muitas vezes inclusive por meio de corsários. O corsário é um pirata a serviço de um Estado. A Inglaterra vai alimentar o corso,
né? O Jack Sparrow é um pirata, ele é independente. O corsário, na verdade, é alguém a serviço de um estado que, para não expor esse estado, né, ele se transveste de pirata. O corsário é alguém a serviço de um estado, de uma coroa. E essas potências vão ameaçar Portugal, né, fazendo com que a concorrência no Oriente inviabilize o, essa região para Portugal, né? Eles perdem a capacidade de controlar o Oriente. E com isso perdem o lucro. Portanto, a solução agora ela estava no Brasil, né? Portugal precisava pensar o que fazer diante dessa corrida que estava enfrentando, dessa concorrência, dessa perda de territórios no Oriente. E para isso a solução era o Brasil. Mas como transformar o Brasil em algo economicamente rentável? Os portugueses começam a se colocar alguns problemas que eles têm que dar conta para trabalhar essa questão, né? E quando eles solucionarem essas questões, eles vão definir algo chamado sistema colonial brasileiro. O Brasil passa a ser uma colônia. A colônia é aquela região, né, que vai ser controlada de fora por uma metrópole. Então há uma metrópole em Portugal e há suas colônias. No caso, o Brasil vai ser a colônia mais importante. Professor, mas o senhor não falou que Portugal perdeu as regiões do Oriente? Perdeu quase tudo. Mas algumas regiões como Macau, como Timor-Leste, ainda vão permanecer sob controle português, e também territórios na África, né? Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, né? São, por exemplo, regiões que vão ser de domínio português. Então, para os portugueses transformarem o Brasil num sistema colonial, num sistema econômico que atendesse a metrópole, atendesse Portugal, eles precisavam responder algumas perguntas. Quem vai se beneficiar desse sistema? Evidentemente, vocês vão dizer Portugal, sim, mas não pode ser apenas Portugal, tem que ser em si os portugueses. Porque isso quer dizer que não adiantava apenas Portugal lucrar. Tu precisava convencer uma parte dos portugueses a se instalar no Brasil e se beneficiar desse sistema. Então, portugueses dos dois lados do Atlântico vão se beneficiar economicamente desse sistema, né? Portugal lucra, mas tu vai criar uma elite portuguesa na colônia, vai desenvolver uma elite portuguesa na colônia, a presença de uma elite portuguesa que vai se beneficiar também. Então, né, ele tem que ser um sistema de sociedade, não pode só o Estado se beneficiar, ele precisa convencer uma elite privada a fazer parte desse negócio, a ser sócio desse negócio, né? E desde o início, portanto, o Brasil é fundado baseado no poder privado, no poder de uma elite local. O Estado é uma coisa que vai ser muito, muito, muito pouco expressiva ao longo da história colonial brasileira, né? O Estado brasileiro. Tem um Estado português de fora, mas, né, internamente predomina um poder privado. Esses senhores da terra vão ter poder de morte, poder de vida. São eles que nomeiam delegado, que nomeiam juiz, controlam a polícia, controlam o sistema econômico, controlam o sistema de segurança, né? Então o Brasil é montado para atender a essa elite e não a população local que vai ser, ao longo do tempo, né, se expandindo. A outra pergunta era, mas e qual é o produto que nós podemos colocar no mercado que favoreça, né, uma vantagem econômica? Qual é o produto que ninguém mais tem no momento, que não há concorrência? Qual é o produto que é muito buscado, muito desejado? Qual é o produto que nós podemos produzir com facilidade neste clima? E a resposta é cana-de-açúcar. O açúcar é um produto muito cobiçado na Europa. A cana-de-açúcar é da Índia. Os portugueses, já no metade do século XV, 1454, estão produzindo açúcar nas ilhas africanas do litoral, Cabo Verde, Açores. E o açúcar é um produto muito procurado na Europa. É uma novidade, é uma loucura. Há uma febre pelo açúcar. Nós vamos ter, por exemplo, no século XVII, a rainha Elizabeth, né, que é uma das mais poderosas rainhas da história da Inglaterra. Ela era completamente viciada em açúcar, ela comia açúcar com a mão no pote, vai ter os dentes muito prejudicados ao longo do tempo por conta disso, porque ela, né, não só ela, mas era um hábito, as pessoas devoravam açúcar. Então o açúcar é um produto muito cobiçado.
E ele é a cana é uma planta que permite plantar ela em larga escala, quer dizer, numa área muito grande, tu encher tudo de cana. A cana, durante um bom tempo, ela se desenvolve sozinha, tu só precisa, né, cuidar do campo. E, né, é uma planta bastante adaptada ao clima quente do litoral do Brasil, principalmente do norte, que era, né, região nordeste, na verdade, mas na época eles chamavam de norte, e que pode ser estendida até o litoral do Rio de Janeiro, se for necessário. Muito bem, então nós temos duas questões respondidas, né? Quem é que vem? Vem portugueses se instalar no Brasil, em troca de fazerem parte desse sistema econômico. Tu tem um produto que ia ser o produto utilizado, portanto é um único produto, ninguém está vindo para o Brasil para plantar mandioca, ninguém está vindo para o Brasil para plantar feijão, arroz, né? Isso é produto de subsistência, que as pessoas plantam para si mesmo. Abóbora, tu vai ter um roçado onde tu vai produzir alguma coisa para subsistir, mas ninguém vai sair de Portugal para vir para o Brasil para plantar abóbora, mandioca. Né? É um produto que não pode ser considerado de subsistência, é um produto de larga escala, é um produto para exportação e é um produto só. Portanto, é um um único produto. Há uma monocultura, a produção de um único produto que vai se dar numa imensa área de terra, o latifúndio. Portanto, a terra é entregue para essa elite. Né? Ela já se apropria, o Brasil é apropriado por essa elite. Eles vão controlar a terra, o poder vai estar ligado à terra, são senhores da terra. Né? E qual é o sistema de trabalho? Bom, nós podemos convencer uma parcela dos portugueses a ganhar dinheiro vendendo esses produtos, produzindo e vendendo esse produto. Mas é muito mais difícil convencer a população em geral a vir trabalhar, né? Ganhar alguma miséria, vir para o Brasil para ganhar um salário, né, quase inexistente ou trabalhar por comida nas terras dessa elite. Então, tu tinha que ter uma força de trabalho disponível, abundante, que pudesse dar conta desse sistema de produção. A opção foi pelo trabalho escravo, né? Então, trabalho escravo. De que forma? Escravizando africanos. Há uma diferença muito importante nessa nova forma de escravidão, que a gente chama de escravidão moderna, da escravidão antiga, praticada, por exemplo, pelos romanos. Os romanos escravizavam qualquer um que não fosse romano, ou seja, espanhóis, tribos da Espanha, gregos, né? Qualquer grupo que não fosse romano podia se tornar um escravo, portanto é uma escravidão branca, essa escravidão antiga. A escravidão moderna não, ela é uma escravidão baseada na cor, baseada na questão étnica. Eles estão criando a ideia de raça, que vai ser muito usada depois pelos nazistas, pelos fascistas, mas que não é uma ideia nova, essa ideia de raça está sendo elaborada nessa época e estabelece que os negros não eram uma raça como eram a raça dos homens brancos, por exemplo. Que a raça branca é uma raça superior, é uma raça predestinada por Deus a comandar o mundo. Há um discurso de predestinação, né, do homem branco. E no ano de 1454, inclusive, o Papa Pio V autoriza a escravidão africana, autoriza a escravidão dos negros. E isso é uma questão que a igreja determinou na época, é uma bula papal, uma ordem do Papa que autoriza os cristãos a escravizarem os pagãos, no caso, os negros africanos. Né? Isso também resolve um outro problema. Né? Nós temos uma elite que vai ser instalada na região, nós temos um produto, açúcar, nós temos um sistema de trabalho, né? O escravo, nós temos uma forma de trabalho, que é o tráfico de escravos, que faltou talvez dizer, né? Porque se eu estou escravizando negros, eu preciso que essa mão de obra esteja sempre disponível, até porque a situação de trabalho na lavoura da cana, a situação de vida do escravo no Brasil, ela é tão dramática que os escravos mais fortes vivem alguns anos no trabalho pesado, na situação que é gerada nesse trabalho pesado. E por conta disso, tinha que ter um sistema permanente de abastecimento de mão de obra para atender a essa elite. Né?
que vai ser o tráfico escravo, o tráfico pelo Oceano Atlântico, o tráfico interoceânico. Portanto, tu cria um sistema de fornecimento permanente de mão de obra. E isso resolve, por fim, um outro problema, que é o da posse do território. Porque o Brasil não era muito atrativo e, por conta disso, outros estados, né, da Europa estão começando a tentar tomar conta desse território, como já haviam tomado do Oriente. Né? Já tem franceses se instalando no Rio de Janeiro no século XVI, o que vai levar a uma expedição portuguesa do Cristóvão Jacques para retomar o Rio de Janeiro. Né? E com isso, com o desenvolvimento de uma atividade econômica, né, no Brasil, tu resolvia o problema da posse e ainda por cima, né, transformava o sistema num sistema produtivo. Num primeiro momento, né, esse sistema vai se instalar através daquela denominação, daquela, né, situação que vocês já ouviram falar das capitanias hereditárias, né, que é o início do latifúndio. Um grupo de nobres portugueses vai receber um território, né? Então, assim, é entregue para eles. Né? Então, esse discurso aí que vocês encontram de meritocracia, isso e aquilo, o Brasil não nasceu de meritocracia coisa nenhuma, ele nasceu de concessão, nasceu de doações, né, que a elite recebeu de territórios. Né? São cotas, né? Só que é uma cota latifúndio. Né? Então, todo branco no Brasil um dia foi cotista. Né? Só para deixar bem claro. E depois, com o tempo, esse sistema vai ser né, retalhado, vai ser transformado. Assim, os latifúndios eram tão grandes que era impossível para essa elite controlar todo o território, transformar todo ele em produtivo, e por isso eles vão acabar sendo divididos em áreas menores, ainda assim imensos latifúndios, fazendo com que ainda hoje uma parte das pessoas desta época, das famílias nesse caso, né, daquela época, ainda hoje sejam uma elite rural no interior do país. Nós somos um país que tem uma bancada ruralista no Congresso, que é formada por quase 200 deputados. Embora mais de 90% da população, que é o caso de vocês, vivam em cidades, né, nós somos dominados ainda hoje por um poder rural. Né? Congresso Nacional, que todo mundo descobriu ultimamente que é um poder político também, que eles também decidem e mandam. Congresso Nacional tem uma bancada ruralista muito grande. Né? Por conta do poder dessa elite. E 3% das famílias brasileiras, vejam bem, não é da população, 3% das famílias brasileiras controlam mais de 50% da terra, do território brasileiro. Está na mão de um grupo muito pequeno. É o latifúndio, é a concentração. Esse poder que veio da terra e manteve, né, essa elite ao longo dos séculos. São os Bulhões, os Collors, os Sarneys. São sobrenomes que vocês vão encontrar muito na política por aí, né? Até hoje ainda.